lembrado que até 2020, todo dono de automóvel, ou motocicleta, picape, caminhão, qualquer veículo, pagava o DPVAT no início do ano, quando se pagava o imposto anual? E por que em 2021, 22 e 23 ninguém mais pagou o DPVAT? Não é porque o governo foi bonzinho, não. É porque descobriram tanta roubalheira nessa história do DPVAT, que o que é DPVAT? É aquele seguro que você paga para indenizar os acidentados no trânsito. Mas em 2021, 22 e 23, sobrou tanto dinheiro do que nós pagamos até 2020, 4 bilhões e 500 milhões, que toda essa grana que era da seguradora líder, que administrava esse seguro, foi para a Caixa Econômica Federal. E ela resolveu esses problemas entre 2021 e 2023. Acontece que com essa grana que sobrou, os 4 bilhões e 500 milhões de reais, a Caixa Econômica Federal foi capaz de indenizar os acidentados de trânsito. Mas no dia 15 de novembro a grana acabou. E aí? E aí que o governo e os nossos parlamentares não conseguiram aprovar o novo pagamento do seguro a partir deste ano de 2024. Então, depois de aprovado pelo Congresso este ano, voltaremos os donos de automóveis a pagar o seguro no próximo ano, em 2025. Não é mais DPVAT, é SPVAT. E quanto que nós vamos pagar? Calcula-se, ainda não existe um valor fixo, mas calcula-se que vamos pagar de 50 a 60 reais por ano a partir de 2025, junto do pagamento do imposto, do IPVA. Qual é o maior problema hoje do carro elétrico? Por incrível que pareça, é o mesmo que derrubou o automóvel elétrico no final do século XIX, porque ele existiu antes do carro a gasolina. E qual é o problema? Autonomia ou alcance. O que é isso? Quantos quilômetros ele anda com uma carga de bateria? Esse ainda é o maior problema que, evidentemente, nos dias de hoje, os carros com bateria já rodam muito mais do que aqueles de 1890. Mas 500, 600, 700 quilômetros costuma ser o máximo do alcance destes automóveis atuais. Qual é, na verdade, o alcance de cada carro elétrico? Depende de inúmeros fatores, mas o mais importante, obviamente, é a eficiência da bateria. Mas, se já era complicado determinar quantos quilômetros o carro anda com 1 litro de gasolina ou álcool ou diesel, é mais complicado ainda determinar isso com o carro a bateria. Mas por quê? Porque a bateria sofre muito mais as influências do que o carro com motor a combustão. Como assim? Você tem o carro a bateria. O fabricante primeiro diz que ele roda 500 quilômetros. Qual padrão que ele usou para achar esses 500 quilômetros? WLTP, é o que alguns fabricantes chineses, inclusive, andam dizendo. Mas esse é o padrão europeu. Se usar o padrão do Inmetro, o nacional, que eles são obrigados a divulgar, de 500 quilômetros já vai para 350 quilômetros só. Aí já tem um primeiro problema. Quando se fala no alcance, é o padrão europeu ou nacional? Qual é o alcance real? Alguma coisa entre os tais 350 e os tais 500. Mas aí vem outro problema. Vem outros problemas. Se você usa o ar-condicionado, já cai um pouquinho o alcance. Se você tem a topografia rigorosa, muita subida, cai também os quilômetros que o carro é capaz de rodar com uma carga. E mais, a bateria ainda sofre uma influência enorme da temperatura, do clima.
Se está muito frio, abaixo de 0, menos 10, menos 20, ela perde eficiência até a metade. Em vez de andar os 500, vai andar 250. E quando o tempo esquenta demais, a mesma coisa. Passou de 40, 50 graus centígrados, pode saber que ela também vai ter sua capacidade reduzida. Qualquer automóvel, caro ou barato, novo ou velho, tem um item importantíssimo que muita gente já ouviu falar. Alguns até fazem, verificar o nível dos óleos, dos fluidos. Mas você verifica ou você completa também? Claro, verificar. Se ele está abaixo do nível, completa para voltar para o nível. Essa é a função básica da manutenção do carro. Tem um nível de um fluido que você só verifica, não completa. Como assim? Para que eu vou verificar se não é para completar? Que nível é esse? Do fluido do freio. Tem umas regrinhas diferentes para o fluido do freio. Ele fica sempre muito visível em qualquer automóvel. Levantou o capô, aparece o nível do fluido do freio. E é sempre um reservatório plástico, transparente. Por quê? Porque você não abre a tampa desse reservatório. Por quê? Porque quando você abre a tampa, entra a umidade do ar e se mistura com o fluido, porque ele é higroscópico, fluido. Que bicho é esse? Ele absorve a umidade do ar. Ao absorver a umidade do ar, criam-se bolinhas de água. Essas bolinhas vão interferir na eficiência do freio. Então, verificou sem abrir. Mas o nível está baixo, eu não completo? Não, leva na oficina. Por quê? Porque o nível está baixo por dois motivos. Primeiro, desgaste dos componentes do freio. Pastilhas, lonas, podem se desgastar. Depois que você leva na oficina e eles trocam por componentes novos, automaticamente o nível levanta. Segundo motivo, pode ter um vazamento do fluido. Aí, se o nível estiver muito lá embaixo, quase acabando, você completa emergencialmente e leva para a oficina. Se o nível estiver um pouco baixo só, mas não tem nada a ver com o desgaste dos componentes, neste caso, você leva na oficina, eles vão completar, não você. Por quê? Porque você não completa o nível, sempre na oficina, a menos que, claro, o fluido está quase acabando, você vai ficar sem freio.